Olá, continuando nossos estudos de língua portuguesa. Acompanhe na sua apostila, a partir da página 34, por favor. Nosso assunto é classes gramaticais, que você também pode chamar de classes de palavras, e hoje nós vamos falar especificamente do substantivo. Antes, vejamos aqui o que o seu edital traz. Em determinado item do seu edital, nós temos lá classes de palavras e classificação. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter que identificar o que é uma determinada palavra na frase. Então, você vai classificar essa palavra de acordo com a classe de palavra dela, por exemplo, se é substantivo, se é verbo, se é um adjetivo. Você tem que saber flexionar os nomes e os verbos, ou seja, você tem que saber variar, ver singular, plural, a concordância das palavras na frase, dos nomes, né, entre si nas frases, conjugar normalmente os verbos, não que você vai conjugar em todas as pessoas um determinado verbo, não isso, mas ver se ele foi empregado adequadamente no contexto que ele está inserido e se é naquele contexto, se ele está flexionado como deveria. Okay? Então, vamos ver. O que é morfologia? Nesta palavra, você tem dois radicais. Morfo, que quer dizer forma, e logia, que quer dizer estudo. Então, grosso modo, morfologia é o estudo da forma das palavras. Então, de acordo com a forma, com a estrutura dela, eu chego à classificação. Porque de todas as palavras que nós usamos, lemos, falamos, escrevemos, ouvimos no nosso dia a dia, elas vão se encaixar em 10 classes. Mas para que eu saiba colocar cada uma em seu lugar, eu tenho que analisar a forma dessa palavra, ou a relação que ela tem dentro da frase com uma determinada outra palavra. Então, é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a que ela pertence. Quando nos referimos às classes gramaticais, vamos lembrar então que elas são 10. Dessas 10 classes, nós vamos nos lembrar também que 6 são variáveis e 4 são invariáveis. As 10 classes gramaticais. Aí, já passemos agora primeiro pelo substantivo, né? Então, essas 10 classes são, primeiro, o substantivo, que é uma das variáveis, e o substantivo é nome. Então, tudo que existe ao nosso redor tem nome. Então, aquela palavra que nomeou qualquer ser é um substantivo. Os substantivos, em geral, vêm com um determinante. O determinante pode ser um artigo, pode ser um pronome, né? Os pronomes também são determinantes ou representantes de um nome, certo? Então, o pronome pode determinar um nome ou acompanhando esse nome, ou pode estar colocado no lugar de um nome. Os verbos indicam, entre outras coisas, o que mais indica é a ação. O adjetivo é a característica, é a qualidade. As conjunções são palavras que funcionam no período como conectivos, ou seja, principalmente elas ligam orações entre si. As interjeições, elas vão expressar emoções. Então, com interjeições, são palavras que nós usamos para expressar emoções. Uma emoção de alegria, de raiva, de dor, de tristeza, de aversão por alguma coisa. Você usar uma palavra que expressar um sentimento seu na determinada circunstância, então aquela palavra é interjeição. As preposições também são palavras ligadoras, elas ligam também, mas elas ligam, por exemplo, duas palavras entre si, né? Ligam duas palavras entre si. Os advérbios são palavras que vão indicar circunstâncias, são inúmeras as circunstâncias, por exemplo, circunstância de lugar, de tempo, de modo, de intensidade. Então,
Esse é o papel do advérbio dentro da oração. E os numerais vão indicar uma quantidade exata de seres. Então, isso aqui é só para que você tenha uma noção inicial de todas as 10 classes de palavras. Nós vamos estudá-las uma a uma, ok? Então, uma classe gramatical ou classe de palavra é aquele nome que você dá a um grupo que classifica um determinado termo, uma determinada palavra, de acordo com a estrutura sintática e morfológica dela, de acordo com a relação que uma palavra possa ter com outra dentro da oração, de acordo com a forma dela, certo? Como ela é formada. Veja quais são, estudando primeiramente os substantivos. Então, substantivo é nome, essa é a base. Se a palavra você viu que está nomeando um ser, você tem ali o substantivo. Mas que ser que poderia ser esse? Pode ser um objeto, por exemplo. Tem um objeto que se chama lápis, então lápis é um substantivo. Lugares, por exemplo, tem lugar que chama cidade, tem lugar que chama cidade, tem lugar que chama fazenda, tem lugar que chama rua, tem lugar que chama Unaí. Então, nomeou o lugar, não importando se é um nome próprio, se é um nome comum, mas referenciou um lugar. Então, deu nome, então é substantivo, cidade, Unaí. As ações, por exemplo, se você fala o pulo do gato, ou se você fala, vou fazer vou à pesca, né? Eu gosto de pesca. A pesca foi boa. Então, isso é uma ação que você praticou. Então, é o nome de uma ação. Então, cuidado. Você vai falar, então não é um verbo não é indicação? Sim, quando você estiver expressando mesmo que a pessoa praticou o ato de pescar, por exemplo, aí ele é verbo. Mas quando você fala a pesca foi boa, então você só deu nome à ação de pescar, que aí vai se chamar a pesca, ok? As qualidades, por exemplo, beleza. Beleza é o nome de uma qualidade. Por exemplo, quem é belo, quem tem a qualidade de ser belo, então, que nome que dá essa qualidade de quem é belo? Beleza. Então, beleza é o nome, beleza é o substantivo, belo é o adjetivo, certo? Então, temos que ir bem com calma para poder a gente não confundir as informações. Sentimentos também, por exemplo, se você fala medo, raiva, amor, ódio, não importa que tipo, se é sentimento positivo, se é negativo, ele tem nome, esse nome é substantivo. Aos seres em geral. Então, ótimo, dá nome a tudo isso que nós vimos aí, resumindo, aos seres em geral. E varia em gênero. O que é gênero na língua portuguesa? É masculino e feminino. Por exemplo, varia em gênero. Você tem, vamos supor, menino, aí, ó, menino pode variar para menina. Então, o que é isso? É uma variação de gênero. Mas também pode variar em número, que é o que em língua portuguesa? Singular e plural. Por exemplo, você pode ter menino, que marca o singular, você pode ter meninos, marcando o plural, você pode ter álcool, só para pegar uma palavra agora diferente, álcool no singular, plural, álcoóis, tá? Para a gente treinando também. Então, pronto, ó, marcou número, marcou singular e plural, mas também pode marcar o grau. Então, a gente pensa assim, ó, grau é para aumentar ou para diminuir, né? Ou seja, pensa nos óculos, né? Então, às vezes, você tem óculos de grau, às vezes é para aumentar, às vezes é para diminuir, né? Ou seja, para estar perto, para estar longe. Então, lembra isso, lembra aumento, grau. Então, se lembra aumento, também pode pensar em diminuição. Daí vem aumentativo e diminutivo. Por exemplo, aumentativo, eu poderia pegar casa e colocar, por exemplo, casarão, né, no aumentativo. Se fosse no diminutivo, ia ser casinha ou casebre, né? Pode ser casebre também, ótimo. E quando eu coloco o diminutivo ou aumentativo através de um sufixo, isso aqui nós vamos chamar de sufixo, que vem depois do radical da palavra. Casa, casa. Então, o que não muda no casa
casinha, casebre, casarão, é esse CAS, então eu vou chamar isso de radical. E esse elemento que eu coloco depois do radical para mudar o sentido da casa, para, por exemplo, aqui para o sentido diminutivo, ou aqui para o sentido de aumentativo, aí então eu vou chamar isso de sufixo, que vem depois do radical. Aí é bom que você entenda isso para que você saiba que quando você fizer um aumentativo ou um diminutivo por meio de sufixos, nós vamos dizer que ali nós temos um aumentativo sintético ou um diminutivo sintético. Fácil de lembrar porque sintético começa com S. E o diminutivo aumentativo sintético os dois se fazem especificamente pelo acréscimo de sufixo, que também começa com S. Então, sufixo vai dar diminutivo aumentativo sintético. Estamos abordando esse ponto aqui só para que você saiba que não existe só essa forma sintética para você fazer aumentativos e diminutivos, não. Se você fizer isso aqui, se você tiver uma frase com ele mora em um... Não é o casarão que eu quero, não, viu? Aqui é só casa. Ele mora em uma casa enorme. Então, você tem que considerar que na expressão casa enorme, a palavra casa está no aumentativo, sim. Porque casa enorme é a mesma coisa de falar casarão. Só que você só sabe que aqui eu posso dizer que casa está no aumentativo por causa do adjetivo enorme que foi acrescentado ao lado dela. Então, dessa forma, eu vou analisar o grau de casa aqui, que é o sentido aumentativo, pela outra palavra. Então, é analisado através de outra palavra, é por isso que eu vou chamar isso de aumentativo analítico. A mesma forma pode acontecer com o diminutivo, por exemplo, uma casinha ou um casebre é uma casa pequena ou uma casa minúscula, não importa. De qualquer forma, passou a ideia de pequeno, então passou a ideia de diminuto, de diminutivo. Então, eu vou dizer que neste contexto aqui, desta frase, dessa expressão, a palavra casa se encontra no grau diminutivo. Só que eu entendi que ela está no sentido diminutivo, porque eu analisei pelo adjetivo colocado à frente, pequeno. Então, se eu cheguei a essa conclusão pela análise de uma outra palavra, então é aí que eu vou chamar de diminutivo analítico. Okay? Então, neste slide aqui, é para que você veja que substantivo dá nome, pode dar nome aos seres em geral, aí você tem alguns exemplos para fazer você pensar, que ele varia em gênero, em número e em grau. E em se tratando de grau, aumentativo ou diminutivo, você ainda pode dizer que eles vão ser sintético ou analítico. Sintético sintetiza numa palavra só, com acréscimo de sufixo. Analítico, você analisa o grau, o tamanho que é aquele ser por meio de uma outra palavra, certo? Então, aí que é o analítico. Ótimo. Quanto à formação, o substantivo ele pode ser classificado de 9 formas diferentes, certo? Pode ir passando aí, ó. Aqui tem duas, ó, primitivo, derivado. Aqui tem simples e composto, né? Mais duas, 4. Comum ou próprio, 6. Concreto, abstrato, coletivo, 9. Então, você pode classificar quando você for classificar um substantivo, você tem que recordar esses 9 nomes que nós citamos aí. Agora, como é que eu vou saber o que ele vai ser? É conhecendo a característica de cada um. Por exemplo, eu vou dizer que um substantivo é primitivo quando ele me passa a ideia de ter sido primeiro, ou seja, a palavra veio primeiro que outra palavra. Então, é bom que nós estudemos, olha, os dois juntos, primitivo e derivado. Porque se você analisa aqui, ó, entre a palavra casa e a palavra casarão, dá para eu perceber que primeiro eu tinha que ter a palavra casa, para depois eu formar a palavra casarão.
Entre pedra e pedreira, primeiro tem que ter pedra, senão eu não terei a pedreira, certo? Primeiro eu tenho que ter jornal, para depois eu ter jornaleiro. Então, ótimo. Se você olhar por esse ângulo, você sempre vai saber separar se o substantivo é primitivo ou derivado. Lembrando sempre que os dois se opõem. Se ele é primitivo, ele não é derivado. Se ele é derivado, ele não é primitivo, logicamente. Então, primitivo é aquele que não deriva de outra palavra, ou seja, é porque ela existiu primeiro, se ela não deriva de outra. E o derivado é o que deriva, então quer dizer, é o que veio de outra palavra. No derivado, sempre você vai ter acréscimo de ou prefixo ou sufixo, certo? Então, nos derivados, nós vamos ter sempre prefixos ou sufixos. Nessas aqui mesmo, casarão vem de onde? Vem de casa, então aumentou sufixo. Pedreira vem de pedra, então aqui acrescentou sufixo, que é depois do radical. Jornaleiro vem de jornal, então aumentou um elemento depois do radical. Então, o radical é aquela parte fixa da palavra, certo? Se esqueceu, volte na aula anterior, que foi isso que nós estudamos na aula anterior. Então, aqui, ó, radical de casa, de pedra, é pedra, né? Radical de jornal, é jornal mesmo, viu? E se eu for formar qualquer palavra a partir de jornal, o jornal vai entrar inteirinho, ó. Jornal, jornaleiro, jornalista, viu? Então, aí é que você vai saber qual é a parte que não muda, que é o que você vai chamar de radical. É interessante que você saiba bem esses detalhes, porque depois que você vir que a palavra veio de outra, então que ela é derivada, aí nasce aquele outro assunto que nós estudamos na aula anterior. Quer dizer, essas palavras aqui foram formadas por derivação sufixal, porque elas são derivadas, elas vieram de outra palavra, de outras palavras, e eu formei essa nova palavra com acréscimo de um sufixo. Então, elas são formadas por derivação sufixal ou sufixação. Que aí a gente já vai recordando uma matéria que estudamos na aula anterior, ok? Então, ótimo. Se tivéssemos aumentado, fosse um prefixo, por exemplo, eu tenho a palavra ler aqui, né? Ler. E a ler não veio de nenhuma outra palavra. Então, ela é primitiva, só porque ela é verbo, viu? Vou até tirar ele daqui, é só para você ver que aqui é verbo. Mas se eu formasse um reler aqui embaixo, então eu estaria acrescentando um prefixo. Então, ela ia ser derivada por prefixação. Só que eu estou tirando porque nós estamos trabalhando aqui só substantivo, ok? Então, vamos para simples e composto. Então, estudemos juntos novamente aqui, ó, o simples e o composto, porque eles também se opõem. Se o substantivo for simples, ele não pode ser composto e vice-versa. Então, simples é quando é formado por apenas um radical, apenas uma palavra, apenas um elemento você vai ter ali, certo? E o composto é quando você vai ter mais do que um, ou seja, vai ser dois ou mais radicais. Então, é muito simples. Vejamos. Casa, flor, gira, né? Então, aqui, ó, o substantivo casa, o substantivo flor ou o verbo gira, né? Só tem um radical, só tem uma palavra aqui. Então, eu digo que são palavras simples, ok? São palavras simples. Aí, se você falar assim, mas eu vi casa agora mesmo ali como primitivo, como derivado, não tem problema. Casa está lá no substantivo primitivo, casarão lá no derivado, porque casa é primitivo mesmo, porque não veio de nenhuma outra palavra, mas é simples também, porque só é formada de um radical só, e ainda vai ser mais coisa. Daqui a pouco vamos chegar no comum e você vai ver que ela é comum também, certo? Então, um substantivo pode ter 4 classificações, e se ele ainda for coletivo, ele chega a ter 5 classificações, ok? Agora veja aqui embaixo. Couve-flor.
Então, você tem um vegetal que, se você for dar nome a ele, você vai precisar de duas palavras. Vai precisar da palavra couve, vai precisar da palavra flor, para ficar bem especificado a que vegetal você está se referindo. Então, você gastou dois radicais, duas palavras. Então, você tem aqui um substantivo composto. Girassol, mesma coisa. Tem a palavra gira aqui e tem a palavra sol. Passatempo, a mesma coisa. Tem a palavra passa, tem a palavra tempo. Não importa se ele vem com hífen ou se ele vem sem hífen, ele é composto porque ele nomeia uma coisa só, mas para nomear uma coisa só, eu gastei duas palavras. Então, é aí que formou um substantivo composto. E os radicais são, respectivamente, couve, flor, gir, sol, paz, tempo. Quer dizer, esses elementos aqui que estão destacados, a partir desse pedacinho você pode formar outras palavras. Por exemplo, igual tempo. Se eu colocar um oral aqui, vai formar temporal. Se eu colocar in, vai formar tempinho. Se eu colocar ão, vai formar tempão. Só para você ver que esta é a parte que vai permanecer em todas as palavras, vai estar fixa. Então, por isso que eu a chamo de radical. E você está encontrando dois na palavra passatempo, na palavra girassol, couve-flor. Então, elas são compostas. Se revisitarmos, visitarmos novamente a matéria da aula anterior, então você vai ver que estas palavras aqui são formadas por, agora não é por derivação, elas são compostas, então agora elas são formadas por composição. E se você estiver lembrando bem, na aula passada nós estudamos derivação, estudamos composição, e você viu que há dois tipos de composição. Quando os elementos se juntam com hífen ou sem hífen, e não há alteração fonética na palavra, aí você tem composição por justaposição, que é o que está acontecendo com os três exemplos que você vê aqui, ó. Couve-flor, você pegou couve mais flor, virou couve-flor e não houve alteração na pronúncia. Girassol, pega gira mais sol, não houve alteração na pronúncia. Esta palavra até esteve na aula anterior e nós comentamos, mas aumentou um S aqui. Aumentou o S para poder manter o mesmo som de S inicial, de sol, certo? Porque se não aumentasse, um S entre duas vogais ia ter som de Z. Então, aí sim ia ter alteração. O nome da flor não é girassol, é girassol. Então, por isso, o acréscimo do S. Manteve a fonética. Então, não houve alteração, por isso que é a composição por justaposição. Quando há alteração, lembra, por exemplo, a palavra, vou até pegar a palavra embora. Embora. Não vou pegar o embora, não, porque ela não vai ser substantivo. Nós estamos trabalhando disso com substantivo aqui, então vou pegar um substantivo. Por exemplo, eu tenho a palavra, nós já fizemos na aula passada o lobisomem, nós fizemos com planalto, pode ser planalto. Então, você tem a palavra plano, você tem a palavra alto, aí vai te dar o quê? Vai te dar a palavra planalto. Então, planalto é um lugar plano e alto. Então, você vê que tem os dois radicais aqui, ó. Tem o radical de plano e tem o radical de alto. Então, ela é uma palavra composta. Então, se ela é uma palavra composta, ela foi formada por composição. Só que quando eu juntei o plano e o alto, você vê que esse O aqui desapareceu. Então, houve uma alteração fonética. Por menor que seja, houve. Então, porque não é plano alto agora, né? É planalto. Então, aí eu tenho composição por aglutinação. Então, você está estudando aqui o substantivo composto, mas aí você já estudou esta matéria aqui na aula anterior, então vale a pena ver de novo, tá? Para poder ir fixando. Quanto ao elemento que nomeia, o substantivo, ele pode ser comum ou próprio. Por exemplo, se estiver nomeando um elemento que é, uma porção de seres iguais, com o mesmo nome, com a mesma palavra,
para se referir, então é um nome comum. Por exemplo, todo lugar que tem um determinado número de habitantes vai ser chamado de cidade. Então é cidade, Unai é cidade, Paracatu é cidade, Brasília é cidade, certo? Então cidade é uma palavra comum, porque está servindo para nomear todos os seres que têm aquela mesma característica. Pessoa também, seja homem, seja mulher, seja gordo, magro, feio, bonito, é pessoa. Então, quer dizer, é uma palavra comum, é um substantivo comum porque nomeia todos os seres daquela mesma espécie, rio e assim por diante. Agora, próprio é quando você vai usar a palavra para nomear um ser específico. Nós vamos dizer que é quando nomeia um ser ou alguns seres só da espécie, né? Porque em se tratando de nome de pessoa, por exemplo, Ana, Ana tem mais de uma Ana, mas não são todas as mulheres que são Ana. Então, quer dizer que o próprio é isso aí. Ó. Por exemplo, Bahia, tem um estado que se chama Bahia. Então, ó, nomeia um ser da espécie ou alguns seres da espécie. Então, ele especifica. Aí ele é próprio e sempre com letra maiúscula. Ok? Concreto, falemos agora ó, do concreto e do abstrato. Eu não gosto de colocar outra no meio, isso aqui foi um erro. Gosto de colocar concreto e abstrato junto, porque um é o contrário do outro. Então, se você falar que o substantivo é concreto, automaticamente você está falando que ele não é abstrato e vice-versa. Então, vejamos qual a diferença entre os dois. Concreto é quando vai nomear um ser de existência real ou imaginária. Grave bem esse detalhe aqui, ó. Se existe na realidade, realmente por si só, ou se existe no imaginário das pessoas, é concreto. Então, por isso que o casa existe realmente, é um ser real. Então, é concreto. Lembra do caso lá no início? Ah, mas já foi primitivo. É claro, não veio de nenhuma palavra primitivo. Ah, mas estava no simples também. É claro, só tem um radical. E é comum também e é concreto também, certo? Então, ela guarda todas as características para ter essas 4 classificações. Agora, fada também é comum, fada também é simples, fada também é primitivo, que não derivou de nenhuma palavra, e fada também é concreto, cuidado, porque senão você pode pensar, mas a fada não existe. Não existe de verdade. Então, mas o que está dizendo aqui? Que concreto é quando o ser tem existência real ou imaginária. E a fada, assim como o saci, como a bruxa, como o lobisomem, tem existência no imaginário das pessoas. Então, passam a ser substantivos concretos, ok? E pessoa nem se discute, né? Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, então existe realmente. Então, concreto. E o abstrato, vamos pular o coletivo aí, o abstrato, então, é aquele que vai dar nome a ações. Por exemplo, nós já falamos de hoje né, do pulo, a pesca. Por exemplo, o riso, né? O riso, né? O beijo, olha só, por exemplo, existe beijo se não existe alguém para beijar? Existe riso se não houver alguém para rir? Né? Aos estados, por exemplo, vamos supor aqui que eu posso dar nome a, deixa me ver, desculpa, as qualidades que nós já tínhamos falado de beleza, né? Estado, por exemplo, tristeza, tristeza, não vai existir tristeza se não existir alguém triste, né? Qualidades, por exemplo, honestidade, olha aí, é uma qualidade, a beleza, não vai existir honestidade se não houver alguém para ser honesto, né? Os sentimentos, qualquer sentimento, medo, raiva, ódio, amor, paixão, saudade, ó, saudade, não vai existir saudade se não houver alguém para senti-la. Então, o que é o abstrato? O abstrato é aquele substantivo que vai dar nome a alguma coisa que não existe por si só. Viu? Não existe por si só. O que eu quero dizer com isso? Que só existe em alguém, certo? Então, é o riso, só vai existir em alguém, a tristeza vai existir em alguém, a honestidade vai existir em alguém,
a saudade vai existir em alguém, certo? E, ó, não tem jeito de ter trabalho se ninguém trabalhar, se não tiver ninguém alegre, a alegria não vai existir. A altura depende de um ser, para nós fazermos um parâmetro, depende da existência de um ser para eu falar em altura. Não existirá o amor se não houver alguém para amar, certo? Então é isso que é o abstrato. Só existe em alguém. E o coletivo já nos lembra a palavra coleção. E coleção, você sabe que não é uma coisa só, é um conjunto de coisas iguais, certo? Então não é juntar um tanto de coisa e falar que ali é uma coleção, não. Então nós vamos dizer que é a palavra que dá nome ao grupo de elementos da mesma espécie, tá vendo? Tem que ser iguais, né? Por exemplo, um acervo é um conjunto de obras de arte. Então, muitas obras de arte juntas vão fazer um acervo, muitos peixes vão formar um cardume, muitas folhas de papel, né? Aliás, aqui tem que ser exato, né? Tem que ser 500 folhas, né? 500 folhas de papel vão formar uma resma. Então, se eu falar um substantivo, mesmo no singular, mas faz você pensar em um conjunto de elementos iguais, aí é que você tem um substantivo coletivo. Por exemplo, você fala, olha para o céu e fala, estou vendo uma constelação. Então, se você está vendo uma constelação, você usou um substantivo no singular, mas para significar muitas estrelas. Uma sozinha não faz constelação, certo? Então, muitas estrelas. Então, você tem um substantivo coletivo, ok? Então, vamos fazer um pouco de exercício para treinarmos, né? Classe de palavras variável com que, então é uma classe variável, que designa, classe de palavras variável, que designa ou se nomeiam os seres em geral, ou são palavras, então aqui ó, designa, nomeia, quer dizer, vai designar, vai nomear os seres em geral. Ou então, são palavras variáveis com que se designam os seres como pessoas, animais e coisas. Palavra que serve de modo primário, ou de modo primário eu posso dizer que essa palavra que nós vamos marcar aqui, ela pode servir de núcleo de sujeito, ela pode servir de núcleo de um objeto direto, do objeto indireto na oração, do agente da passiva, não vai preocupando com essas palavras não. O que eu quero dizer é, quando você for estudar essas matérias aqui, se eu falar qual é o núcleo de sujeito, qual é o núcleo do objeto direto, qual é o núcleo do agente da passiva, você vai falar a palavra, quase sempre vai ser a palavra que nós vamos marcar como resposta aqui. Mais definições a respeito dela. Qualquer palavra de outra classe que desempenhe uma dessas funções equivalerá forçosamente a esta classe gramatical. Então, de acordo com isso que nós falamos aqui, estamos falando de qual classe gramatical? O adjetivo nós já falamos, para abrir a aula, nós já falamos da característica, não é? O pronome, ele pode sim substituir o nome, mas também pode estar acompanhando o nome. E aqui nós estamos falando que vai nomear os seres, certo? O substantivo é o verbo indicação. E o substantivo é o quê? O que nós colocamos lá? Que ele é nome. Então, é disso que esse trecho está falando, certo? E quando falou aqui, ó, qualquer palavra de outra classe que desempenhe uma dessas funções ditas aqui anteriormente, forçosamente vai equivaler a substantivo. É isso que está dizendo. Por exemplo, se eu falar assim, olhar é verbo, certo? Olhar é verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos. Mas se eu falar assim, o seu olhar está triste. Então, olha, o seu olhar está triste. Agora, nesta frase, o olhar não é verbo. Repara que ele tem determinantes aqui, ó, tem um artigo, tem um pronome se referindo a ele. Então, neste contexto aqui, o olhar é substantivo. Tá vendo? É o que está dizendo aqui, ó. E se você olhar aqui e perguntar o que é que está triste, eu vou responder o seu olhar.
Ó, então, isso aqui vai ser o sujeito da oração, o seu olhar. E se eu perguntar qual é a palavra mais importante, é o, é seu ou é olhar aqui? É claro que é olhar. Então, ela vai ser núcleo do sujeito. Exatamente o que estava dizendo aqui. Ó. Qualquer palavra de qualquer outra classe gramatical que funcionar, né, tiver essas funções que nós estávamos falando anteriormente, ela vai ser classificada como substantivo dentro da oração, ok? Vamos para a questão 2, que relacionará a esse texto. O sol e a neve. Era uma floquinha de neve, ou vai aparecer a palavra floquinha lá, lá na questão, que vivia no alto de uma montanha gelada. Um dia se apaixonou pelo sol e passou a flertar descaradamente com ele. Cuidado, alertaram os flocos mais experientes. Você pode se derreter. Mas a nevinha, ou a nevinha também vai aparecer lá, não queria nem saber e continuava a olhar para o sol que com seus raios a queimava de paixão. Ela nem percebia o quanto se derretia e ficou ali um bom tempo, só se derretendo, se derretendo. Quando viu, era uma gotinha, uma pequena lágrima de amor descendo com nobreza e delicadeza a montanha. Lá embaixo, um rio esperava por ela. Silveira Bueno diz que o substantivo é a classe variável em gênero, já falamos isso, em número, já falamos, e grau, que dá nome, já falamos, aos seres, tá vendo? Seres, objetos, fatos, sentimentos, emoções, enfim, tudo que se vê, se ouve, se sente ou imagina tem um nome e esse nome é classificado como substantivo. Esse enunciado aqui falou exatamente o que nós estávamos comentando lá no início da aula. Então, diante do exposto, analise as afirmações a seguir e a relação proposta entre elas. Os substantivos floquinha, nevinha e gotinha estão no grau diminutivo. É ou não é diminutivo? Floquinha, nevinha, gotinha, né? Este sufixo inha, em geral, passa a ideia de diminutivo, certo? Estou falando em geral, porque às vezes a gente usa o sufixo, que é normalmente diminutivo, para expressar outros sentimentos, certo? Para expressar um determinado sentimento. Por exemplo, se a gente falar assim na frase, ó, aquele doutorzinho ali não quis me atender. Então, você vê que aqui está o sufixo diminutivo, mas dá para você perceber pelo contexto da minha frase que eu não estava querendo não estou querendo me referir a tamanho pequeno do doutor. Eu estou diminuindo o valor dele porque eu estou chateada com ele, né? Então, por isso que eu disse que, em geral, ela vem trazer sentido diminutivo, não é isso? Então, a número 1 está certa, ok? Agora diz que elas estão no grau diminutivo porque a eles, quer dizer, a esses substantivos aí, juntou-se um adjetivo que indica diminuição. Não aconteceu isso. Só juntou-se o quê? Não foi um adjetivo, juntou-se foi um sufixo. Então, a 2 está errada. Por isso, eu tenho que marcar a letra C, que diz que a primeira é verdadeira, essa primeira afirmação é verdadeira, e a segunda afirmação é falsa. E é isso mesmo, certo? Se você já viu lá na teoria, se eu tivesse chegado à ideia de que floquinho aqui era diminutivo, fosse por meio de um adjetivo, teria jeito, né? Se fosse com adjetivos, teria assim, ó, por exemplo, era um floco pequeno, né? Era um floco pequeno. Então, floco pequeno é um floquinho, uma neve pequena, uma nevinha, né? Mas não foi assim, foi com o sufixo. Então, com o sufixo, eu cheguei a ter o diminutivo sintético. Se tivesse sido por meio de um adjetivo, que eu teria chegado à ideia de diminutivo, aí seria o diminutivo analítico, só para recordar o que falamos agora mesmo. Quanto à classificação, estamos falando daquele que nomeiam
estados, ou daquele que nomeia estados, qualidades, sentimentos ou ações, cuja existência depende de outros seres. Só para você ver, estamos falando de quê? É substantivo, nós estamos falando de substantivo, mas é substantivo que dá nome a estado, mas não é o estado, por exemplo, de Minas Gerais, não é estados do Brasil, não, tá? É estado de alma, ok? Então, estados, qualidades, sentimentos ou ações. Que substantivo faz isso? O próprio individualiza um ser ou alguns seres. O primitivo refere-se, né, faz referência a um nome que não veio de outro. Né? Existe o primeiro. Derivados é aquele que veio de outro. Então, é lógico que é o abstrato, né? A cidade alternativa é que apresenta somente substantivos sobrecomum, aqueles que têm um só gênero gramatical, para designar pessoas de ambos os sexos. Então, agora vamos lá, você tem que fazer uma anotaçãozinha aí. Quando eu falo em substantivo sobrecomum, eu preciso lembrar de mais dois nomes aqui, tá? Eu vou ter que lembrar também do comum de dois gêneros e também de epiceno. Essas três palavras estão dentro deste contexto aqui, ó, de substantivos uniformes. Anota aí no seu material, você tem que saber isso. Uni, você já viu que dá a ideia de um. Formes é de forma. Então, é quando o substantivo tem uma forma só para se referir tanto ao masculino quanto ao feminino. Por exemplo, se você pegar a palavra, vamos supor, telefonista, se eu falar telefonista, você não sabe se eu estou me referindo a homem ou mulher. Porque tanto o homem é telefonista quanto a mulher é telefonista. Mas quando, então aí eu digo que esse substantivo é uniforme, certo? Agora, se eu falar, vamos supor que eu fale cônjuge. Cônjuge é marido ou mulher. Mas se eu falo cônjuge, então, ó, tanto faz marido como mulher, é cônjuge. Então, de novo, eu tenho substantivo uniforme, porque eu tenho uma forma só para me referir ao masculino e ao feminino. E se eu falar também barata, né? O inseto, barata, você não sabe se eu estou me referindo ao masculino ou feminino, ao macho ou à fêmea, porque barata também é um substantivo uniforme, é uma palavra única para se referir aos dois gêneros, masculino e feminino. Ótimo. Agora vamos por partes. Em se tratando de telefonista, se for homem, você vai dizer o telefonista me atendeu. Se for mulher, você vai dizer a telefonista. Em se tratando de cônjuge, se for homem, você vai falar que é o cônjuge daquela mulher é fiel. Se você estiver se referindo for a mulher, você vai falar o do mesmo jeito. O cônjuge daquele marido, daquele homem é fiel. Então, cônjuge só tem a forma masculina, só o cônjuge, tanto para se referir a homem quanto a mulher. E barata também só tem a forma feminina, tanto para se referir ao macho, é a barata macho, e para se referir também à barata fêmea. Então, ótimo. Sabendo destes detalhes aí, ó, destes que você vê aqui, se eu posso colocar o ou a, se eu vou colocar só o ou só a, certinho? Então, vejamos. Aí vem os três nomes que eu falei para você. Se for, vamos começar com a barata. Se você vir que é uma palavra só, tanto para o macho quanto para a fêmea, mas você está falando de bicho, você não está falando de gente, aí então você diz que você tem um substantivo uniforme epiceno. Ok? Epiceno é quando o substantivo tem uma forma só para se referir tanto ao macho quanto à fêmea, mas tratando-se de animal, de bicho, tá bom? Agora, quando for
esses outros dois são para pessoas. Mas aí você vai ver a diferença que esse aqui, se for homem, você vai aplicar masculino antes da palavra. A palavra não muda, que é o substantivo é o mesmo. Se for mulher, você aplica a. Então, quer dizer que ele aceita dois gêneros, aceita o O e aceita o A. Então, é aí que eu vou chamar esse substantivo uniforme de substantivo uniforme comum de dois gêneros. Porque eu posso colocar tanto masculino quanto feminino antes dele, para que eu me refira exatamente à pessoa que eu estou me dirigindo, se é homem ou se é mulher. Mas este aqui agora, este que vem agora, não tem jeito. Se é homem, é o cônjuge, se é mulher também, é o cônjuge. Então, quando ele aceita só o, ou aceita só a, como vamos ver outro exemplo daqui a pouco, então aí você está diante de um substantivo uniforme sobrecomum, ok? Então, vamos para o exercício. O dentista e a artista. Será que é sobrecomum? Sobrecomum, você está vendo o que é. Só aceita o ou só aceita a. O dentista, se for homem, mas se for mulher, eu vou falar a dentista. Então, ele é o quê? Ele é comum de dois. A mesma coisa com artista. A artista, se for mulher, se for homem, é o artista. Dentista, artista não muda. Então, são substantivos uniformes. Mas o determinante que acompanha esse substantivo vai variar conforme o sexo da pessoa. Então, aí é que você o chama de comum de dois gêneros. Não é sobrecomum, certo? A artista, já falamos ali, é o mesmo. O membro, se for homem, você vai chamar, vai dizer que ele é o membro da equipe. E se for mulher, você não vai falar a membro. Não é a membro, é o também. Então, artista já sabemos que não é, mas esse aqui é. Mas não é a resposta, porque foi só um, que é sobrecomum. O membro já sei que é, o dentista já sei que não é, desde a letra A. A vítima. Bom, se for mulher, é a vítima. E se for homem, também é a vítima. Então, esse é sobrecomum. Mas dentista, nós já sabemos que tem o ou a, dependendo se for homem ou se for mulher. Então, sobrou para a letra E. Porque a vítima já sabíamos que é, e a criança também sabemos agora que é sobrecomum, porque se for menino, é a criança. Se for menina, é a criança. Não vai mudar o artigo, certo? Então, repasse esse slide para você ficar sabendo direitinho o que são substantivos uniformes, como eles se dividem em três formas, né? 3 classificações e as características de cada um, ok? Agora, você tem a questão 5, dizendo que para você considerar as frases, observando que no texto as expressões destacadas, elas exercem respectivamente a função de substantivo e de adjetivo. Quer dizer que a primeira é substantivo e a segunda é adjetivo. Aí disse assim, ó, o pouca telha sente a água batucando diretamente na cabeça. Então, pouca telha é, né, uma brincadeira que se faz com careca. E quando falou o pouca telha, então só de colocar o artigo aqui, é certeza que esse pouca telha aqui veio como substantivo. Aí o cabeludo, em defesa da categoria, argumenta que cabelo é item de beleza superior e charme. Dá para deixar crescer, tingir de ruivo, fazer trancinha e até coque casal top model. Então, vai fazer o quê? Vai fazer um coque. Que jeito que é esse coque? Casal top model. Isso aqui é como se fosse a característica do coque, o jeito do coque. Então, é um adjetivo, certo? Como foi colocado lá em cima. Então, aconteceu do jeito do enunciado e continua dizendo que é para você assinalar a alternativa em que as expressões que estão destacadas são também, respectivamente, as mesmas funções que você viu nas frases acima aqui. Ou seja, primeiro um substantivo e depois um adjetivo. Então, vamos lá. Letra A. Durante o passeio às montanhas, um guarda florestal foi requisitado. Ó, um guarda. Só de falar um guarda florestal, você já pensou numa pessoa. E para confirmar mais ainda, você tem aqui um artigo indefinido, mas é. E artigo sempre acompanha
substantivos. Depois, foi requisitado para acompanhar os turistas. O pesquisador nipo-brasileiro, então quer dizer que nipo é ligado ao Japão brasileiro, ao Brasil, então quer dizer que ele é japonês e brasileiro ao mesmo tempo, né? Ele tem essas duas características. Então olha o que eu acabei de falar. O pesquisador tem essas duas características. Então pronto, já falou que isso aqui é característica, já falou que isso aqui é adjetivo, certo? Então, eu tenho substantivo e eu tenho adjetivo, como a banca pediu lá, substantivo e adjetivo. Já achei a resposta. Porque aqui na letra B, a porta-bandeira, só de ter o artigo, já sei que porta-bandeira é nome, então é o substantivo. Mas quando veio aqui, ó, o azul marinho foi a cor escolhida, então tem artigo aqui, então azul marinho veio na posição de substantivo. Os torcedores do time rubro-negro. Como é que é o time? Rubro-negro. Caracterizou o time. É adjetivo. Seu novo livro como obra infanto-juvenil. Olha aqui, a escritora classificou o livro como obra infanto-juvenil. Isso aqui é uma característica da obra. Então, isso aqui é um adjetivo, né? Adjetivos compostos, esses dois aí. A prefeitura recebeu abaixo-assinados. E como é que chama aquilo que a prefeitura recebeu? Abaixo-assinado. O nome é abaixo-assinado, tá vendo? O nome é abaixo-assinado. Então, isso aqui é substantivo, né? Composto por dois elementos. O participante terminou a partida com um inesperado checkmate. O que era inesperado ali? Checkmate. Um checkmate. Olha o artigo, viu? Aí você vai falar assim, mas está perto de inesperado. Não, o está indefinindo, é checkmate. Inesperado é a característica dele. Checkmate, inesperado. Veja que você pode mudar de lugar. Ó. Um inesperado, checkmate. Um checkmate, inesperado. Inesperado é o adjetivo, checkmate é o substantivo. As obras hiperrealistas, ó, como é que são as obras? Elas são hiperrealistas. Então, se caracterizou. Então, hiperrealista é adjetivo. Para surpresa do parlamento, o primeiro-ministro, olha o que você tem aqui, o é o quê? Artigo. Então, esse primeiro-ministro é um substantivo. Então, onde você teve substantivo primeiro e adjetivo depois, foi na letra A, ok? O substantivo quintas-feiras foi corretamente flexionado. Assinale a opção em que a palavra destacada também está correta no plural. Então, olha, o caso aqui é plural de substantivos compostos. Grave essa regrinha aqui. Se o substantivo é composto, o que eu pluralizo nele? Eu pluralizo, olha. Em geral, né, a gente tem sempre que falar em geral, porque vez ou outra vai ter uma exceção, mas em geral pluralizam o que é substantivo, pluraliza o que é adjetivo, pluraliza o que é numeral. Não, ou nem vou colocar não, eu vou já colocar uma palavra mais forte, ó. Ficam invariáveis, quer dizer, se entrar na formação de um substantivo composto, um verbo entrar na formação, ele fica invariável, ele não pode ganhar plural. Se um advérbio entrar na formação de um substantivo composto, ele não varia, ok? Então, vamos lá. Se você vir um substantivo composto na frase, você tem que analisar os elementos que entraram na formação dele. Então, na palavra quinta-feira, está certinho por quê? Porque quinta é um numeral. Por exemplo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vendo? É numeral. E feira é nome de alguma coisa. Então, feira é substantivo. Olha aqui, ó. Numerais e substantivos variam. Então, se é mais de uma quinta-feira, quintas-feiras está certinho. Agora, eu tenho na letra A, guardas noturnos, viu que eu esqueci de grifar, guardas-roupas, abaixo-assinados, obras-prima e beijas-flores. Vamos começar com beijas-flores. Se eu tenho beija-flor, você tem que observar que o primeiro elemento aqui é beija, de beijar.
é verbo. E verbo está aqui, ó, não varia. Quando um verbo entrar com outra palavra para fazer, formar ali um substantivo composto, o verbo não varia. Então, não é beijas, é beija-flores. O substantivo varia. Aquelas eram verdadeiras obras-prima. Então, olha aqui, ó. Obras é substantivo, beleza, já está certinho. Prima aqui veio na qualidade de um adjetivo. Então, adjetivos variam, então são obras-primas, porque esse prima aqui é porque está, né, caracterizando obras, certo? Então, é um adjetivo, tem que variar. Os funcionários assinaram os abaixo assinados. Ó, não é abaixos, porque assinado está com valor de adjetivo, que o documento está assinado. Então, assinado é adjetivo, então tudo bem, varia. Mas abaixo representa o lugar onde assinaram. Então, o lugar, uma palavra que denota a ideia de lugar dentro da língua portuguesa, classifica-se como advérbio, é um advérbio de lugar. E advérbio está aqui, ó, nos invariáveis. Então, pode ser mais de um documento que se chama abaixo assinado, que você podem ser 10, que você vai falar os abaixo assinados. Guardas-roupas, errado também, porque guarda aqui é verbo, porque aqui nós vamos interpretar o contexto de lugar de guardar a roupa. Então, se é verbo, não varia, fica invariável. Mas roupa é substantivo, então varia normalmente. Então, ficou para a letra A ser a resposta, porque esse guarda da letra A não é o mesmo guarda da letra B. Na letra B, guarda-roupa simboliza objeto. E na letra A, guarda noturno representa pessoa. Então, esse guarda na letra A é substantivo representando a pessoa. Então, substantivo varia. E noturno é adjetivo. Adjetivo também varia. Então, letra A, certinho, ok? Então, muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.